Boa noite, irmãos, graça e paz, amém. Finalmente chegou o grande dia, né? Estamos aqui para sermos testados, avaliados, mas também temos responsabilidade para trazer uma mensagem de Deus, né? Durante esses dias, esses anos que nós passamos aqui, nos expondo essa palavra, né? Essa palavra que transforma as nossas vidas, essa palavra que nos faz crescer, avançar cada vez mais no propósito daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Amém. Então, eu vou falar um pouco hoje sobre como podemos nos fortalecer em fé, né, todos os dias, para alcançarmos as bênçãos e as promessas de Deus para as nossas vidas. Amém. Então, tem uma passagem que está lá no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios 4, 13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Então, irmão, essa palavra, ela nos mostra que a fé tem uma voz, né? Então aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele está dizendo, eu criei, por isso falei, né? Então, quando eu comecei a conhecer essa palavra da fé, essa palavra que nos traz uma visão, nos amplia a nossa visão sobre fé, como o nosso ministério aqui é pregado também, assim como no Rema, nós começamos a ver uma abordagem um pouco diferente das igrejas tradicionais, né? Porque nós sabemos que a nossa fé, aquilo que a gente fala, ela tem que estar alinhada com o propósito daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós ouvimos na palavra de Deus. Porque não adianta a gente orar, pedir a Deus uma bênção, pedir a Deus que Ele realize o desejo do nosso coração, mas se nós não estivermos alinhados com a palavra de Deus, não adianta, porque a nossa confissão ela tem que estar de acordo com aquilo que a gente ouve, que a gente crê na palavra de Deus, né? Então, eu quero ler também Romanos capítulo 10, versículo 8. Porém, o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então é aquilo que eu falei. A palavra de Deus ela está implantada dentro de nós. É a partir do momento que a gente se expõe à palavra de Deus. Então, 2 anos ouvindo, de segunda, quarta e sexta, ouvindo essa palavra, não tem como não sair fé. Irmãos, não tem como a gente chegar aqui e dizer que não tem uma boa palavra, porque nós já temos a palavra que ela foi implantada dentro do nosso coração através daquilo que nós ouvimos, porque nós nos expomos à palavra de Deus, né? É inevitável que não haja mudança nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, quando nós nos expomos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que transforma, amém? Eu queria usar um exemplo aqui o primeiro ponto, né, de como nós podemos fortalecer a palavra de Deus é confessando a palavra de Deus. Como nós podemos fortalecer em fé todos os dias, né? Confessando a palavra de Deus. E eu tenho como exemplo o Abraão, né? Abraão, que é conhecido como pai da fé, né? Vamos ver lá em... Deixa eu ver. Pronto, em Romanos capítulo 4, versículo 2,
Romanos capítulo 4, versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que se diz a Escritura, ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha irmãos, tem um versículo aqui em Romanos que eu acho que eu não estou errado. Ele diz que Abraão, ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Amém? Então, uma das formas de a gente nos fortalecer da fé é dando glória a Deus. Amém? Mas como é que a gente se fortalece da fé dando glória a Deus? É abrir nossa boca dando glória? Não somente isso. É porque quando a gente ouve falar de dar glória a Deus, não é dar glória a Deus só da boca para fora, mas dar glória a Deus, é louvar a Deus, é engrandecer a Ele, mesmo diante de circunstâncias negativas, mesmo diante das circunstâncias quando elas estão contrárias. A gente tem que falar a palavra de Deus, e assim a gente se fortalece na fé. Amém? Agora eu vou voltar para Gênesis. Bom, em Gênesis, acho que eu não anotei aqui o versículo, mas Deus chamou Abraão, como a gente sabe, a história de Abraão, né? Deus chamou Abraão para fora da sua tenda, né? Disse: Abraão, vem para fora da tenda, olha para os céus, vê as estrelas, vê se você consegue contar. Abraão olhou para as estrelas e ele disse: não consigo contar. Ele não conseguiu contar. Mas por que ele estava fazendo isso com Abraão? Chamando ele para fora, dizendo isso. Hoje a gente vê muitos coaches, mandando a gente criar nosso quadro dos sonhos. E daqui é que eu vejo essa base que os coaches de hoje falam. Porque Deus estava dizendo a Abraão: olha para os céus, tu consegue contar as estrelas? Não consegue. Assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência, Abraão. Então, toda vez que Abraão ele queria olhar para os seus sonhos, que ele esquecia, quando ele se sentia triste, quando ele olhava para a sua condição física e via que não tinha condições, olhava para a sua esposa Sara e via que não tinha condições de ele gerar um filho, um herdeiro, ele olhava para os céus. Então, os céus eram o quadro dos sonhos de Abraão. Então, uma das formas de a gente edificar a nossa fé diariamente é a gente ter uma visão de uma direção de Deus. Entendeu? A gente tem que falar e a gente tem que ver também coisas que vão nos fortalecer, que vão trazer à nossa memória aquilo que Deus já nos prometeu. Amém? Imagina só, Abraão indo saindo da sua tenda e passeando durante a noite, olhava para o céu. Toda vez que ele olhava para o céu, imagino eu que ele lembrava da promessa. Entendeu? Então Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele não deixou Abraão esquecer. Abraão passou 20 anos da vida dele, 20 anos esperando o cumprimento da promessa. E como foi que ele passou 20 anos dando glória a Deus? Ele olhava para o céu e dava glória a Deus. Ele olhava para o céu e dizia: o Deus que me prometeu, Ele vai cumprir. Eu estou vendo o cumprimento da minha promessa. Ele olhava para o céu e ele via o cumprimento da promessa dele. Amém? E não somente ver, não somente palavras positivas, mas também a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente vê, né? Nós temos aqui o exemplo de 12 homens que foram enviados para olhar a terra prometida. E chegando lá, como nós bem sabemos, 10 vieram com um relatório negativo, né? Eles chegaram, disseram: realmente a terra é boa, é frutífera,
né? Mas nós não podemos. Nós não podemos, porque lá tem gigantes, lá tem homens valentes, homens que se devoram a si mesmos, uns aos outros. E nós não podemos, nós somos vistos como gafanhotos diante deles, né? Mas tiveram dois homens que ousaram ver aquilo que Deus tinha dito. Porque antes de Moisés enviar os 12, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, manda os 12 para olhar a terra que eu os darei. Então Deus não quis mandar os 12 para ver se era viável ou não ter a terra, porque Deus já tinha dito: eu darei. Então qual a diferença, irmãos, desses 10 para os outros 12 que Josué e Caleb que ousaram crer, né? A gente sabe que o povo de Israel, eles passaram 40 anos no deserto, né? Durante esses 40 anos, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Então, por causa de uma confissão, por causa que eles ousaram crer, eles ousaram ver, realmente a terra é boa. Deus tinha dito que a terra era boa. Realmente a terra é boa, é frutífera. E esses dois homens, eles ousaram crer. E eles, por causa da sua ousadia, por causa da sua... Imagina, 10 pessoas trazendo um relatório negativo. 10 pessoas. Talvez se fossem muitos, quando eu ouvisse os relatórios sendo ditos, até pensaria 2 vezes antes de falar positivo, né? Porque a gente olhava para, poxa, eu vou contrariar os 10. Realmente é aquilo que estão falando, é o que nós vimos, né? Mas Josué e Caleb não esqueceram. Eles não esqueceram que eles tinham uma promessa. Eles não esqueceram que foi Deus que enviou os 12. E quando Deus enviou, Deus disse: vai olhar a terra que eu os darei. Amém, meu irmão.